Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, o Destaques começa falando sobre um dos grupos mais sólidos do mercado imobiliário e um dos protagonistas do sucesso da nossa cidade quando o assunto é imóveis de alto padrão. Aqui no estúdio eu recebo o João Fiuza, presidente do grupo Diagonal. Primeiro, muito obrigado pela visita ao estúdio da TV Altimista. Começo lhe perguntando como é que o grupo chega a esse protagonismo no mercado imobiliário cearense, que é destaque no país todo. Primeiro, agradeço a oportunidade de estar aqui, o convite, de estar falando aqui do nosso mercado imobiliário cearense. Para mim, falar do mercado imobiliário é sempre uma alegria muito grande, porque a minha vida toda e a minha história toda está dedicada ao imobiliário. Então, o Ceará e o Fortaleza em especial é uma cidade hoje que tem se destacado muito, né, pelos seus projetos, pela sua arquitetura, e a nossa história ela está sempre em cima desses projetos inovadores. E com a marca Diagonal, é uma marca que se consolidou e vem se consolidando com um mercado de altíssimo padrão. Então, para nós assim, é muito bom, prazeroso ver a cidade se desenvolver nesse nível e a gente poder participar e poder contribuir com essa mudança que está acontecendo no skyline da cidade de Fortaleza. Vocês enxergaram há muito tempo esse potencial e fizeram questão de investir nisso que o senhor falou, nessa questão da inovação, que é uma característica que a gente observa, do DNA de vocês. O que vocês viam lá atrás que hoje se confirma como esse grande mercado? Fizeram uma aposta realmente, tinham essa visão de que o mercado teria esse grande crescimento, né? Assim, eu nasci na Avenida Beira-Mar, eu nasci de frente para o mar, na Praia de Iracema. E desde pequeno que eu permeava ali na Beira-Mar, na Praia de Iracema, e eu via a Beira-Mar nem existia ainda. Beira-Mar ela terminava no Ideal Clube, praticamente. Depois foram começando aquelas obras e foram surgindo aqueles pequenos prédios. Naquela época eram os prédios de pilotis de mais 10 andares, aqueles prédios bem tradicionais que tinha na Aldeota. E com o tempo, depois a avenida foi se retransformando, foi se modificando e foram surgindo novos prédios, né? E esses novos prédios, daí surgiu o primeiro prédio ali na avenida, que foi um prédio emblemático, que eu me lembro bem, depois eu até morei nesse prédio, foi o edifício Dom Pedro I, que foi assim um marco para a época, porque era um prédio de, se eu não me engano, 18 andares, ou era 17 andares, com 2 apartamentos por andar, de 220, era apartamento assim que, para a época, era apartamento assim, muito grande, né, para o mercado, a tipologia desse produto. E aquilo foi acontecendo, e depois começou a surgir a era dos condomínios fechados, através da Construtora Metro, que a Construtora Metro era uma empresa que ela começou a criar alguns projetos diferenciados. E aí começou a mudar um pouco a arquitetura da cidade com esses projetos. E a gente começou a observar aquilo, que Fortaleza, por ser uma cidade litorânea, por ser uma cidade que tinha um potencial turístico, que é uma cidade que tinha visibilidade, né, no Brasil como um todo, a gente começou a identificar e fomos prospectando os terrenos, né, e aos poucos a gente foi fazendo. Eu tive a felicidade de os nossos primeiros prédios, aliás, o primeiro prédio da Avenida Beira-Mar, eu digo que nós entramos na Beira-Mar pela porta da frente, porque nós tivemos a felicidade de construir esse prédio junto com a Idibra, do Grupo M. Dias Branco. Eu, na verdade, estava iniciando a minha carreira como engenheiro, foi exatamente 3 anos depois da fundação da Diagonal. A fundação da Diagonal foi em 81, em 83 a gente já estava fazendo essa obra, que era o prédio, assim, e aí veio uma ideia de a gente, essa visão não foi uma visão assim ela não foi assim uma visão estratégica, ela foi uma visão de sentimento, de feeling, do que a gente achava que o mercado
Naquela época não se fazia pesquisa, era muito mais no sentimento. E nós propusemos fazer um prédio para a época, o apartamento mais, a maior área que tinha em Fortaleza era apartamento de, acho que se eu não me engano, era de 400 metros. E aí nós propusemos ao seu Ives, na época a gente desenvolveu com o Luiz Fiuza e o Luciano Cavalcante, que também estavam começando nessa época. E a gente desenvolveu uma ideia e levou para o seu Ives um projeto na época de 680 metros. Assim, como uma coisa que foi na base da coragem mesmo, eu diria que foi coragem e ousadia. E isso, quando a gente enxergou que na hora que a gente abriu para aquela época, você saía com uma planta mostrando aquelas pessoas influentes da cidade e aquelas famílias que a gente conhecia que tinham potencial para fazer negócio. E daí a gente rapidamente fechou o grupo do condomínio fechado. E a partir daí começou a desencadear uma série de projetos, de produtos. Aí nós começamos a desenvolver com a Edibra mais 3 projetos, que foi o Edifício Lido, o Edifício Jangada, o Edifício Birante, todos ali na orla da Praia de Iracema, todos frente para o mar. E aí daí começou a desencadear uma série de projetos na Avenida Beira-Mar. Olha, a gente faz uma pausa nessa conversa e volta daqui a pouquinho conversando com o presidente do Grupo Diagonal, João Fiuza. Estamos de volta e a gente vai continuar conversando com o presidente do Grupo Diagonal, João Fiuza, sobre esse mercado importante e, claro, sobre a história deste grupo tão importante e tão sólido aqui na nossa cidade. Vocês sempre foram e são inspiradores. Outro dia a gente estava acompanhando aqui na TV Otimista o almoço de jovens empresários conversando com o senhor sobre essa história, o que não poderiam errar, que caminho seguir. Como é que o senhor vê essa consolidação e essa se tornar referência para o mercado, para também outras áreas, depois de tantos anos de trabalho, de luta e de obstáculos que certamente o senhor venceu? Ora, David, não é fácil, viu? A gente, essa mudança também que ocorreu desses projetos, abrindo só um parênteses, ela ocorreu por conta de uma coisa muito boa que aconteceu na legislação cearense, que foi a outorgonerosa. Com essa outorgonerosa, permitiu que os projetos eles saíssem de uma altura de 72 metros para até 175 metros. Isso, quando você tem uma obra ou um prédio mais longilíneo, ele fica mais elegante. Então, ele deixa que a arquitetura ela se torne mais, assim, mais elegante mesmo. O termo é esse, de você permitir que os arquitetos tirem partido dessa altura. Você vê um prédio, por exemplo, de 72 ao lado de é diferente, é o dobro, quase uma vez e meia a altura. Então, então a cidade está se transformando e os arquitetos estão tendo essa oportunidade de fazer esses prédios mudarem o conceito de arquitetura e de empreendimentos imobiliários na cidade e tornando Fortaleza uma cidade de referência e uma cidade de design. Haja vista que a gente foi até premiado pela Unesco, como a cidade foi premiada como cidade de design por conta dos nossos empreendimentos. E a gente foi agraciado com a comenda por conta desse design. E é uma questão que realmente não tem volta. Então, assim, é uma realidade. Né? Então, assim, respondendo a sua pergunta com relação ao que é que fez com que a gente esteja se perpetuando nessa linha de projetos, é exatamente isso, é acreditar, utilizar desse artifício da outorgonerosa para fazer bons projetos, para poder desenvolver. E dentro do nosso DNA Diagonal, a gente tem uma cultura que todos os nossos projetos, ele tem que ter uma inovação. Todo projeto, quer seja de projeto, quer seja de uma assinatura, quer seja de um projeto, uma planta diferenciado, um upgrade no projeto. Então, eu posso citar alguns exemplos. Por exemplo,
assim, mais recentemente, o edifício Mansão Macedo, que foi uma nova versão do edifício Solar Volta, que foi o prédio que eu falei lá da Beira-Mar. O Mansão Macedo, ele era um prédio ele foi um prédio que foi para 980 metros quadrados de área. Então, na época, todo mundo achou que aquilo era uma loucura, que não tinha cliente para aquilo, e que o prédio ia ter um L ponto, que tinha 12 vagas de garagem, aquilo era um absurdo. E, na verdade, o nosso conceito não foi vender apartamento, foi vender casa. A gente vendeu como 22 casas trepadas uma na outra, e eu fazia um comparativo dizia que ó, tem casa nas dunas, em terrenos de 5 mil, 10 mil metros, que tem 1.500 metros de área, para 20 carros, 30 carros, e ninguém se espanta. E por que um apartamento não pode ter essas características a 200 metros da praia? Então essa visão de produto, ela foi uma inovação. E diziam que o helicóptero não tinha gente para usar helicóptero. Hoje os empresários utilizam muito, né? Facilita muito a vida. E tem outra coisa, o heliponto não é nem para luxo, é para segurança também. Porque se você tiver um sinistro no meio de um prédio, você pode ser resgatado por cima. Então, os nossos prédios altos hoje, por sinal, todos têm o heliponto. Então, isso foi uma cultura de uma visão de que a gente traz um produto diferente, sempre dentro da inovação. E eu posso citar também o caso do ED, que é um projeto onde a gente trouxe o carro parando na sala, também, que todo mundo achou que isso era, a gente só ia vender isso para pessoas aficionadas por carro, e aconteceu exatamente o inverso. A gente fez uma pesquisa, eu fui pessoalmente visitar alguns prédios que já aconteciam, que já usavam, já funcionavam, e eu vi que aquilo era, na verdade, era um facilitador para a família, e principalmente para as mulheres, que utilizam compras de supermercado, que vem de casas de praia de final de semana ou de serra e fica atrás daquele carrinho, atrás de coisa, então aquilo facilita para o carro. Havia, portanto, a necessidade, né? Necessidade, ajuda pessoas que têm problema de mobilidade, né? E o elevador não é tão caro, assim, é um pouco mais caro. E o grande trunfo disso é que ele ajuda nas mudanças. Esses prédios altos, eles têm problema de içamento. Você içar um sofá de 4 metros, você içar uma tampa de uma mesa de 1,50 por 4, uma mesa de 12 lugares, por exemplo. Então, isso tudo facilita a vida. Sem falar nas obras que constantemente acontecem, e esse elevador pode ser utilizado para isso. E outra inovação bem recente que a gente tem feito foi trazer assinaturas de marcas agregadas internacionais que possam fazer uma collab com as nossas marcas, tá? Que seria, no caso, a Pininfarina. A gente, no ano que a gente completou 40 anos, a Diagonal tem 44, a gente identificou que a gente teve a felicidade de ter um terreno na Beira-Mar, conquistar um terreno na Beira-Mar. E aí a gente queria, como era um terreno na Beira-Mar, estava dentro do nosso DNA, de construção de beira-mar, e a gente ter uma coisa diferente para marcar os nossos 40 anos, a gente buscou uma coisa que fosse totalmente diferente para a cidade e que ficasse um marco mesmo de referência. E aí contratamos o estúdio de design da Pininfarina, que é um estúdio internacional que tem projetos no mundo todo, uma marca extremamente, como eu diria assim, que você tem percepção de valor da marca. E a marca ligada ao luxo, né? Em um prédio de 425 metros é um prédio de luxo, não poderia ser. Juntando a nossa marca de qualidade, um prédio de beira-mar com a marca da Pininfarina, num prédio de luxo, a gente viu que aquilo modifica até o percentual de valor de um prédio desse. Eu diria que o preço de metro quadrado dele, ele pode até ser, agregando uma marca, ele cresce até mais, eu diria que em torno de 20% a mais do que um prédio, só por conta de você ter uma marca agregada. E aí, nesse evento, a gente colocou a marca do prédio como um nome, como Diagonal by Pininfarina. Quer dizer assim, evidenciando os nossos 40 anos, é o único prédio que vai levar a nossa marca, o nosso nome.
tá certo? Diagonal Baía Pininfarina. Então, um prédio de sucesso, é um prédio que vai ficar assim, atemporal, uma arquitetura atemporal. Ele já tem muita projeção internacional, a gente vê nas postagens internacionais do Pininfarina, e eles dizem, a Pininfarina, que do portfólio deles de prédios residenciais, para eles é o mais bonito. Então isso nos envaidece muito. Certamente agrega muito valor ao nosso mercado. E aí eu volto àquela pergunta, é exatamente esses exemplos, são exatamente esses exemplos e essa visão que faz com que a história do grupo, do senhor, seja inspiradora para esses jovens que estão querendo saber, querendo conhecer mais? Não resta dúvida, eu acho que todo mundo, todos nós, inclusive eu, a gente toda a vida se inspira em alguém, ou empresários, ou empresas, ou vai buscar informações fora. Então a gente, todos nós gostamos de ouvir histórias de pessoas e de liderança ou de empresários e conhecer a biografia dessas pessoas, principalmente de jovens que estão iniciando, né? Então, eu gosto muito de falar e de dizer que eu também tenho as minhas mentorias e as leituras de grandes biografias de grandes empresários, e vejo que o perfil dos empresários é sempre o mesmo, né? É aquela pessoa que tem coragem, né? A primeira palavra que eu digo para um grande empreendedor, e você tem que ter coragem de acreditar, você tem que acreditar que você pode fazer, ter uma disciplina para buscar o objetivo que você almeja. A disciplina também é uma coisa é um fator muito importante para você buscar qualquer conquista, para você ter qualquer conquista, e você ter a humildade de ouvir, a humildade de você saber escutar a opinião de qualquer um dos seus colaboradores, trazer para dentro, discutir na mesa aqueles problemas, aquelas suas ideias, para saber se aquilo fica de pé, né? E eu uso muito a sigla PHD, a paciência, a humildade e a disciplina. Então, para mim, eu carrego isso, digo isso na empresa, procuro a paciência de que a gente vai ter sempre aquelas nossas ideias vão chegar e vão ser aceitas. A humildade de saber fazer aquilo no momento certo, ouvir as pessoas, e a humildade de não querer ultrapassar as etapas dos processos. E a disciplina é fazer todo dia, fazer bem feito, fazer o foco, fazer tudo aquilo dentro da rotina e do que é necessário para fazer. Bom, eu encerro agradecendo mais uma vez a visita e agradecendo também pela parceria. Sempre que o Grupo Otimista precisa, o senhor está sempre disponível, nos recebe muito bem nos eventos, e isso é importante para que a gente possa realmente dialogar e, claro, repassar para as pessoas que nos acompanham nos diferentes meios esse conhecimento e essa realidade, essa visão sobre esse mercado tão importante para a nossa economia. Muito obrigado e sucesso. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar sempre disponível para esse bate-papo. Olha, a gente faz mais uma pausa e daqui a pouco volta com outro destaque. A gente fala agora de teatro acessível e itinerante. Começou esta semana mais uma edição da Mostra Brasileira de Teatro Transcendental, que já é uma tradição. E nós, aqui no estúdio, estamos recebendo Priscila Vidal, que é uma das pessoas que faz parte da organização desse importante momento, dessa importante mostra. Priscila, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela visita. Queria falar sobre mais essa edição que é tão importante, tão aguardada, e é uma grande vitrine, né? Isso, o nosso evento ele chega à sua 23ª edição, né? Para a gente é um orgulho muito grande, e a gente iniciou no dia 16 de setembro, e é interessante porque um dos objetivos do Teatro Transcendental é reafirmar ainda mais o compromisso, tanto com a arte como com a solidariedade e a inclusão. No dia 16 a gente iniciou com o Teatro Transcendental Inclusivo, né? Tivemos a primeira apresentação numa comunidade indígena, né? A Genipapo Canidé, para uma escola, e foi muito interessante. A gente levou uma peça também inclusiva, né? Que é a astronauta Mara, que basicamente conta a história de uma astronauta que é surda, e ela vai perpassar por dois mundos, tanto os mundos de pessoas que são ouvintes, como
mundo de pessoas surdas, e foi muito interessante, né? A gente abriu, acredito que com chave de ouro, a gente percebe a interação da plateia, a interação do público, e é importante porque a gente leva a arte para espaços que não é de tão fácil acesso. Então, o nosso objetivo maior é democratizar essa arte para o maior número de pessoas. Olha, e essa é uma característica muito importante, porque se você não sabe, as pessoas do interior do estado vão ter a oportunidade de acompanhar esses espetáculos que são, repito, aguardados. A gente já falou de outras vezes, em outras edições. E agora eu queria falar onde esses artistas, por onde essa arte vai passar aqui no nosso estado e dar a oportunidade às pessoas, a estudantes, a pessoas de todas as idades a conhecer, né? Porque isso é extremamente importante. Exatamente, né? O Teatro Transcendental Inclusivo, além dele passar por vários espaços, como comunidades quilombolas, comunidades indígenas, presídios, né? Vão ter apresentações para pessoas idosas. Tem também o Teatro Transcendental Itinerante, né? Dia 20 a gente vai perpassar por 10 cidades do interior do estado, né? São elas... E aí é bem importante porque algumas pessoas não sabem que vão estar passando pela sua cidade, né? Vai passar por Tabuleiro do Norte, Limoeiro do Norte, Alto Santo, Jaguaretama, Solonópole, Pentecoste, Aracati, Quixeramobim, Quixadá e Banambuiú, né? Então, com esse objetivo também, né, de levar peças de qualidade de todo o Brasil para o interior do estado. Então, a gente perpassa aí por essas 10 cidades e a gente finaliza o nosso evento aqui na capital cearense. Isso, a gente vai falar sobre essa finalização já, mas queria reforçar isso. Se você conhece, tem amigos, familiares, né? Todo mundo aqui de Fortaleza tem raízes no interior. Então, é importante que você possa compartilhar essa informação. Vai ter sim espetáculo gratuito, de qualidade, para que essas pessoas possam apreciar esses talentos, né? E conhecer mais. Esse é super importante também, essa oportunidade para quem está um pouquinho distante aqui da capital, né? Exatamente. É importante isso que você falou. São espetáculos gratuitos, né? O nosso evento ele é um evento que tem esse cunho solidário. Então, quem estiver no interior do estado, quem residir no interior do estado, né, pode dar uma olhada no nosso site, nas nossas redes sociais, que é o Teatro Transcendental, e lá vai estar explicando direitinho onde que vai acontecer, qual é o teatro, qual é o espaço, né, e comparecer com toda a família. São peças que trazem muita alegria, que trazem essa mensagem transformadora para quem estiver prestigiando. Então, é um momento realmente para levar toda a família e participar. Queria só reforçar para que as pessoas possam entender, tudo com muita qualidade. Há uma preparação muito intensa e muito dedicada desses artistas, de toda a equipe de produção, para apresentar realmente espetáculos aí com letra maiúscula realmente e mostrar para essa plateia tudo que a gente pode sim fazer e deve sim compartilhar e incentivar que se ocorra, né? São meses de preparação, tem muita gente esperando. Essa aqui também é uma grande vitrine para esses talentos, né? Exatamente. E a gente, quando encerra um evento, a gente já inicia a organização do evento do ano seguinte, né? Porque a gente vai fazer todo o planejamento, vai entender o que foi bacana, vai entender o que a gente pode inovar. Então, todos os anos, assim que encerra o evento, a gente já faz a reunião de pontapé para a edição seguinte, né? E quando inicia o ano, a gente já faz essa organização para lançar o edital, né? São peças de todo o Brasil, né? Uma mostra brasileira. Então, a gente abre o edital, né? O edital ele tem pré-requisitos bem firmes. E o pré-requisito que a gente se orgulha muito é realmente trazer peças de todo o Brasil que tenham uma temática que fale sobre solidariedade, sobre empatia, né, sobre paz. Então, quem estiver na plateia pode ter certeza que vai sair com a sementinha ali plantada. A gente recebe muitos feedbacks de quem assiste com a gente. Então, pode ter certeza que vai ter uma transformação. Como é que vai ser o encerramento aqui em Fortaleza? Pronto, a nossa culminância vai ser do dia 2 ao dia 5 de outubro. A gente encerra aqui na capital cearense. No dia 2 a gente inicia lá no Teatro do Shopping Rio-Mar Fortaleza, todos os dias. No dia 2 a gente inicia com uma peça que a gente está esperando muito, que é uma peça de São Paulo, que é a Ânima. E a gente está muito, muito empolgado. Todas as peças trazem um cunho de bom humor, né, trazem um cunho de comédia, mas também são muito sensíveis, trazem ali uma reflexão. E a gente vai ter programação de quinta a domingo, sendo sábado e domingo 2 programações, tanto pela tarde com a programação infantil, como pela noite com a programação adulta. Olha,
imperdível, tá? Quem quiser saber mais informações, como encontra essa programação e os detalhes, como encontrar vocês? Pronto, a gente está nas redes sociais reforçando que é totalmente solidário, né? A organização do evento, ela sugere a troca de 2 ou mais quilos de alimentos por ingresso. Para saber sobre os pontos de troca, que inclusive um deles está no próprio Rio Mar Fortaleza, na área de serviços, ali no andar de serviços, pode acessar tanto o nosso site como o nosso Instagram, que é o Teatro Transcendental, ou teatrotranscendental.com, que lá você vai encontrar onde estão os pontos de trocas, pode também trocar pela internet, então tem todas as informações das peças, as sinopses, por onde a gente vai passar, falando um pouquinho do nosso evento. E a você, muito obrigado pela visita, tá? Eu que agradeço. Sucesso em mais essa edição. E você, repito, compartilhe essa informação. Tem espetáculo de qualidade, de maneira gratuita, aqui em Fortaleza e também no interior. E com essa dica a gente encerra o programa de hoje. A você, muito obrigado pela companhia. Até agora e até a próxima edição. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.